Portanto, sobre as eleições, é simples, ok? Sem muita enrolação e etc. Há uma clara mensagem. Votaste bem? Oh mano, eu votar bem, para cada um acha o que tem que achar e vota naquilo que tem que votar. Agora, há uma coisa bem clara que os portugueses deixaram nestas eleições, que é a abstenção baixou para o mínimo dos últimos 30 anos, ou seja, os portugueses quiseram passar uma mensagem. Tendo a abstenção baixado e os partidos que ficaram nas posições em que ficaram, há uma clara mensagem que é um governo à direita. Um governo à direita tem que ser feito com o Chega. Ponto final parágrafo, ok? E escusam de dizer porque o Chega é fascista, porque o Chega é extrema-direita. Quanto mais vocês dizem isso, mais o Chega cresce. Essa é que é a verdade. E o Chega não é um partido fascista, o Chega não é um partido de extrema-direita. Vocês têm que começar a estudar um bocadinho mais sobre as cenas, porque um partido fascista não faz o que o Chega faz, que é ir a eleições e tentar ganhá-las. Ok? Um partido fascista não faz isto. Ok? Essa é a primeira. Portanto, há uma clara mensagem. E com isto não estou a dizer se eu votei no Chega ou não votei. É só a mensagem que passa. Vocês não podem chamar só a 23% das pessoas. Vocês não podem chamar 23% da população de Portugal de fascistas. Vocês não podem fazer isso. Simplesmente é imoral, é irreal, não existe. Ok? 23% das pessoas não são fascistas. Ok? Pessoal, não sabe o que é o fascismo. Ok? Primeiro que o fascismo nasceu do socialismo. Ok? Essa é a primeira. Claro que depois distanciou-se para a extrema-direita, mas nasceu do socialismo. Boas, Black, como é que é? Está tudo ótimo e contigo? Pois, exatamente. A comunicação social também tem muita culpa disto. Que é, quando vocês mais dizem que o Chega é um partido de extrema-direita, de um partido fascista, o que vocês quiserem chamar ao Chega, ok? Porque se existe um partido de extrema-direita, por consequência tem que haver partidos de extrema-esquerda, que os há. Atenção, que os há. O comunista, a CDU, a Coligação Democrática Unitária, na verdade, os verdes nem tanto, mas o PCP é um partido comunista, tipo, com as letras todas, ok? Com as letras todas. E não vejo o problema a ser levantado. Aliás, vejo, mas tipo, não tanto como fazem com o Chega, vamos dizer assim. Porque o Chega é a extrema-direita, e vocês têm medo aí fascismo, aí o nazismo, blá 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 blá. Pessoal, o comunismo também matou gente. Aliás, mata gente. Em Cuba é um regime comunista. Na Venezuela é um regime comunista. Na União Soviética foi um regime comunista. Aliás, ainda é um regime comunista, acho eu. Talvez nem tanto, porque acho que o Putin distanciou-se um bocado do comunismo, tal como fez a China. A China é o Partido Comunista Chinês que governa a China, mas as medidas que eles aplicam são socialistas e não comunistas. Portanto, a China é um país socialista e não, ou melhor, capitalista e não comunista. Mas associar o Chega, vamos dizer, a partidos tipo o partido lá do Homem do Bigode e ao partido do outro italiano, vocês sabem de quem estou a falar, e mesmo ao partido do Francisco Franco na Espanha. E pronto, se vocês quiserem ir ao de Portugal ou de Salazar, apesar que o Salazar nem tanto, ok? É que não tem nada a ver, vocês compararem uma coisa com a outra, estão a comparar alhos com bugalhos, ok? Não, essa comparação não é minimamente justa. Pessoal, um partido de extrema-direita pega em pessoas e mete-as em câmaras de gases. Foi isso que aconteceu, ok? Um partido de extrema-direita pega em pessoas e corta-lhes a cabeça em praça pública. Foi isso que aconteceu, ok? Isso é um partido de extrema-direita, ok? Isso é um partido de extrema-direita. Partidos de extrema-direita não ganham eleições, ok? Não ganham eleições.
É assim, o Chega também não ganhou ainda, mas partidos de extrema-direita não ganham eleições. Se o Chega fosse um partido de extrema-direita já estava no poder. Ok. É só isso que eu vos digo. Mas, muito cuidado. Bom, tivemos umas surpresas, tivemos aí os Juntos pelo Povo também a conseguir um deputado na Assembleia da República. Se querem que eu vos diga, eu acho particularmente, é a minha opinião, que é injusto, muito porque o ADN, por exemplo, meteu um deputado, ou melhor, não meteu nenhum deputado e teve praticamente 80 mil votos, ou seja, o quádruplo dos votos que o JPP teve e não meteu ninguém. Daí, uma das revisões à Constituição que agora a direita pode fazer e que eu concordo já há muito tempo, que é uma proposta quer da IEL, quer do Chega, apesar de serem um pouquinho diferentes, porque a IEL quer 200 deputados, o Chega quer entre 100 e 150, se eu não me engano, eu estive a ler os programas. E o círculo de compensação basicamente seria uma coisa do género: vai tudo para um banco de dados e depois distribuem deputados a partir do total de votos do país, ou seja, vocês iam ter mais partidos representados na Assembleia e isto ia beneficiar partidos mais pequenos. O Bloco de Esquerda não tinha ficado com um apenas, tinha ficado com 5, por exemplo. O PAN, eu acho que o PAN acho que só ficava com um mesmo, mas a CDU ia ficar, em vez de com 3, ia ficar com 7 ou 8. Aí ela ia ficar com 14, acho eu. É outro livro, o livro ia ficar com 9, se não me engano. E depois os partidos maiores iam perdê-los, basicamente, porque iam perder deputados porque há uma diminuição, não é? Em vez de ser a 230 é 200. E depois os 30 deputados é que são distribuídos, ou seja, iam distribuir menos deputados. Porque os 30 são praticamente distribuídos entre os 3 e ia ser, os 30 iam ser distribuídos por 5 ou 6 partidos diferentes. E eu, por exemplo, eu voto no Círculo Eleitoral de Viana do Castelo e em Viana do Castelo nós só elegemos 5 deputados e vocês têm que pensar muito bem em quem é que vão votar, porque eu não vou votar, por exemplo, vou dar um exemplo, na Nova Direita, claramente é um voto deitado ao lixo, ok? É claramente um voto deitado ao lixo e obviamente eu só posso votar 3, isso, a um extenso 4 partidos. Seria o PS, a Aliança Democrática, o Chega e, se vocês quiserem estender um pouco, a Iniciativa Liberal. Ok? Portanto, são estes os partidos em que eu poderia votar estando em Viana do Castelo. Já não acontece o mesmo para as presidenciais, se eu não me engano, porque nas presidenciais acho que todos os votos contam. Eu posso votar. Pois, nas presidenciais eu voto a pessoa, não voto no partido, não é? E a pessoa é que recebe os votos. E pronto. E conta, obviamente. Não é como nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos é por Estado que vão ganhando pontos. Aqui não, é o total de votos que é o mais justo, na minha opinião. Mas pronto, eu acho que isso é uma revisão que tem que ser feita urgentemente. Eu não sei se a AD vai. Como é que eu ia dizer? Ser flexível nessas negociações. Porque para além de meterem mais partidos de esquerda no poder, darem mais força aos partidos de esquerda, vamos dizer assim, a AD sai prejudicada, porque em vez de 90 deputados ia pôr 77, se eu não me engano. Acho que são essas as contas. Portanto, em vez de pôr 90 deputados ia pôr 77. É uma perda enorme para eles. Mas seria o círculo de compensação seria o mais justo, ok? Seria o mais justo. Porque é o total de votos que conta e eu sabia que se eu votasse em X partido, o meu voto ia contar, ok? Agora, retomando, o Chega muito provavelmente vai ser então a segunda força política. Honestamente, a minha reação às eleições, eu gostei. E gostei por um simples motivo.
Nós nestes últimos 50 anos praticamente fomos sempre governados pela esquerda, ok? A própria Constituição é feita para o país caminhar para uma governação de esquerda, sempre, para uma sociedade de esquerda. E eu estou perfeitamente na expectativa, vamos dizer assim, por um governo de direita que vai durar, porque eu honestamente penso que os três partidos vão entrar em acordo. Penso honestamente que os três partidos vão entrar em acordo, quer a AD e a IL e o Chega também. Eles vão entrar em acordo, cada um vai, obviamente, subir as pautas que mais defendem. A AD, obviamente, é o plano todo, porque foi a AD que ganhou, foi isso que os portugueses quiseram, foi que a AD ganhasse, mas com um governo minoritário, ou seja, com apoio. Agora a AD tem dois caminhos, ou quer o apoio à direita, ou vai fazer um bloco central. O PS já disse que ia ser oposição, portanto a AD só sobra a direita que. Boa já, Alexi, como é que é? Para a AD só sobra a direita que já se mostrou disposta a conversar e a formar uma opção de governo, uma alternativa de governo, para podermos governar, até porque no próximo ano, durante o próximo ano, não podemos ter eleições. Portanto, isso seria catastrófico se o governo não funciona agora. E honestamente, eu penso que se o governo começar a funcionar, nós nunca mais tão cedo vamos voltar a um governo de esquerda. Ok? Portanto, o governo ideal seria a AD, apoiado pela direita, com o Chega e a IEL. Muitas pessoas vão estar a dizer, porque é a IEL? Porque eu acho que o Chega tem pautas muito extremas em relação à AD e penso que a IEL aqui neste intermédio funciona muito bem. Acho que os três partidos de direita, apesar que muita gente vai dizer que a AD não é bem de direita, mas é. Tem lá o CDS, é de direita. Okay? É centro-direita. Colocar a IEL aqui a meio, para fazer de intermediário entre a AD e o Chega, acho que pode funcionar muito bem. E bom, e vamos ver agora o governo de direita. O Chega já disse quais é que são as propostas principais que quer levar para o Orçamento de Estado e para o planeamento de governo. É a corrupção, o combate à corrupção, é a segurança, é a imigração descontrolada e os subsídio-dependentes. São estas quatro. E eu penso que vai haver flexibilidade, até porque temos no plano eleitoral dos três coisas que abrangem tudo isto. Falando sobre os subsídio-dependentes, eu penso que Chega é o único que toca neste ponto, eu não tenho bem a certeza, que toca no ponto de nós não podemos simplesmente estar a pagar por gente que não faz nada, e é verdade. Sobre a segurança, eu penso que todos vão querer um investimento maior nas forças de segurança. Sobre a imigração descontrolada, os três têm leis para controlar a imigração. Eu penso que a AD nem tanto, mas a IEL e o Chega têm pautas muito interessantes. O Chega tem a pauta das cotas para migração, que é, para mim, é uma boa ideia e acho que é o que tem que seguir. A IEL tem uma solução mais branda para as nacionalidades, em que quer aumentar de 5 para 10 anos o período, não é, de residência e de trabalho para conseguir a nacionalidade portuguesa. Eu penso que a IEL, lá está o porquê do intermediário daqui, porque a AD quer manter como está os 5, o Chega quer jus sanguinis, ou seja, só se tiverem pais portugueses, e a IEL é o intermédio disto, ou seja, por causa da IEL, está neste intermédio, consegue fazer a ponte de ligação entre os outros dois partidos. Então eu penso que a solução do governo seria estes três partidos a governar. E digo a governar, não com acordo. Mas mesmo que eles queiram fazer acordo, eu penso que isto vai ser o que vai entrar no plano de governação
e também depois, no futuro, obviamente, do um, Orçamento de Estado, na parte dos subsídio-dependentes, no caso. E pronto, e é isso sobre as eleições. Estou esperançoso, estou na expectativa. Vamos ter um governo de direita, penso que estável, finalmente. A última vez que tivemos um governo de direita foi com o Pedro Passos Coelho, depois de uma bancarrota. O Pedro Passos Coelho errou para caralho, ok? Errou para caralho, não venham com merdas do ai, o Pedro Passos Coelho, desculpa lá, homem, que fomos muito maus contigo. Não, o Pedro Passos Coelho tinha N maneiras de resolver aquela merda e foi para a mais difícil, ok? Ou para a mais fácil para ele, mas para a mais difícil para nós. Cortar feriados, trabalhar um sábado para o Estado, o, o salário mínimo estagnou durante 4 anos, que foi os 4 anos que ele governou. Tivemos os subsídios em duodécimos, uma panóplia de coisas que opa, foram necessários, foram, mas eu acho que ele podia ter gerido as coisas de outra maneira. E depois tivemos o PS. Até. Eu penso que até a governação do Sá Carneiro. Eu não sei. Ah, não, o Cavaco. O Cavaco é do PSD, né? Portanto, tivemos o Cavaco Silva em 2000, certo? Nos anos 2000, eu não tenho a certeza que eu não era nascido, estão a perceber? Mas. Foi quando? Deixa-me ver. Foi. A última vez que tivemos. O PSD foi 2002. 2002 a 2005 tivemos o Durão Barroso, exatamente, o Durão Barroso. O Cavaco Silva foi em 87, com uma maioria absoluta. De 85 a 87 em governo minoritário, e depois de 87 a 95 uma maioria absoluta, com o Cavaco Silva. Pronto, tivemos também o PSD no governo com um bloco central, 2 anos, não é? E tivemos a primeira vez que a Aliança Democrática governou, que foi em 79 a 83, foi quando o Francisco Sá Carneiro morreu. Infelizmente, não estamos sem o político. Olha, digo-vos uma coisa, eu gostava por acaso de estudar mais um bocadinho e não ir para a política, não digo ir para a política, apesar de que calha de ir para a política, mas eu gostava de me candidatar à presidência da Junta de Freguesia, de onde eu moro. Por acaso, gostava. Mas estou esperançoso. É um governo de direita. Há muito tempo que não tínhamos um governo de direita. Com as contas em condições, ou seja, nós agora vamos entrar numa recessão, ou seja, vamos ter a economia a descer, mas completamente recuperável, vamos a tempo. Portanto, vamos ver o que é que acontece. E vamos ver, eu estou esperançoso que as pautas dos 3 partidos entrem as melhores dos 3 e que se faça um bom governo, que é para isso que nós votamos, em quem votamos. E é isso, não é?